Num pequeno vilarejo no interior de São Paulo, morava famílias pobres, simples e humildes, mas muito unidas. Todos se conheciam e se ajudavam nas dificuldades. Nessa vila havia um jovem, muito inteligente e se destacava entre os demais jovens. Todos se davam bem com ele. Estamos falando do jovem João, que devido às suas invenções, ficou conhecido na pequena vila. Devido à falta de chuva, os moradores precisavam apanhar água no alto do monte. O morro dificultava a vida de todos. O pai de João era idoso e, mesmo cansado, não recusava sair de casa para buscar água para a família. Certo dia, ao acordar, João encontrou seu pai caído e morto no chão da cozinha. A família sentiu a falta do pai, mas não podiam fazer nada, a não ser enterrar o corpo e guardar as boas lembranças deixadas por ele. Mesmo sentindo a falta do marido, a mãe de João ergueu a cabeça e disse: "Filho, vida que segue, vou apanhar água para nós dois." Dias após dias, a mãe de João se esforçava andando pelo caminho, subindo o morro para pegar água. Vendo o cansaço e a idade da mãe, João resolveu ir com a mãe para ajudar a apanhar água. João era um jovem dedicado, determinado e inteligente e queria ajudar sua mãe. Certo dia, logo cedo, João calçou o tênis, velho e surrado pelo tempo, e foi buscar água com a sua mãe. A subida do morro era cansativa e o caminho era estreito. O sol lentamente ia despontando no alto do monte, mas algo chamava a atenção de João. Enquanto caminhava com a mãe, João percebeu que o mato estava molhado. Então pensou: por que o mato está molhado se não chove? Mas guardou em segredo consigo. No outro dia, João viu que o mato e a grama estavam molhados novamente. No terceiro dia, João acordou mais cedo, se arrumou e ficou esperando sua mãe para ir buscar água. "Meu filho já está acordado. Ainda é cedo." "É que eu quero ir apanhar água com a senhora e tirar algumas dúvidas pelo caminho, mãe." Sem entender muito, a mãe de João disse: "Tudo bem, meu filho." A caminho da fonte, João viu que o mato estava molhado e que a fonte de água ainda estava longe para chegar. Então perguntou: "Mãe, por que a grama e as árvores estão molhadas se não chove? De onde vem essa água?" "Meu filho, moramos num vale cercado de montes com muitas árvores. Todas as manhãs cai o orvalho e forma pequenas camadas de água sobre o mato. Mas logo sai o sol e desaparece o sereno. Se eu pudesse pegar essa água no meio do caminho, minha mãe não precisaria vir aqui." A mãe de João ouviu e disse: "Meu filho, isso é impossível." João ficou calado, mas passou dias pensando em como juntar aquelas pequenas gotas de água formada pelo orvalho. Então teve uma ideia: se eu pegar um lençol e estender em 4 pontas de madeira fina, consigo armazenar água. Depois é só passar por um balde e a minha casa não vai precisar de água da fonte." "Mãe, a senhora tem um lençol velho?" "Meu filho, o que vai fazer com um lençol velho?" "Vou guardar o orvalho para nós, mãe." "Meu filho, você continua com as suas ideias de inventar as coisas." João começou a trabalhar. Foi ao mato, cortou bambu de 1 metro, fez pontas e enfiou na terra. No outro dia cedo, João acordou e viu que o lençol estava molhado. Ele teve outra ideia. Pegou 2 escadas velhas, pedaços de cipó do mato e uma lata de água. Depois correu
e chamou a sua mãe para segurar as escadas. Meu filho, o que está fazendo? Isso é perigoso. Mãe, se der certo o que estou pensando, a senhora não vai precisar pegar mais água naquele morro tão cansativo. Mãe de João não estava entendendo nada, mas seguiu as orientações do filho. Enquanto a mãe de João segurava um lado da escada, João subiu pelo outro lado com o cipó e amarrou o topo da escada. Agora, mãe, pega as pontas do lençol que eu pego outras pontas aqui. A senhora fica na parte de baixo e eu vou subir a escada. Agora, mãe, vamos torcer o lençol, mas torce devagar para não perder o orvalho que está no lençol. Cada vez que o lençol era torcido, descia água e caía no balde. Naquela manhã, João e sua mãe conseguiram encher um quarto de água na lata. Mãe, precisamos de mais 3 lençóis. Meu filho, não temos, somos pobres. Mas vou sair pela vila e vou pedir aos vizinhos. Quem sabe ele nos arruma. A mãe de João saiu e conseguiu mais 3 lençóis já usados e entregou ao filho João. João armou os 4 lençóis, colocando 2 na parte da frente e 2 na parte de trás. Logo, os vizinhos ficaram curiosos, queriam saber o que estava acontecendo, e uns perguntavam aos outros o que era aquilo. Os comentários eram que João estava tendo problema de autismo, juízo fraco, essas coisas. No outro dia, João e sua mãe acordaram cedo, logo começaram a torcer os lençóis, enchendo as latas com água. Eles conseguiram encher uma lata com água vindo do orvalho, colhido pelos 4 lençóis. A mãe de João estava contente com a ideia do filho, mas a preocupação tomava conta dela, pois sabia que a água não seria o suficiente para todos. Mãe, por que a senhora está tão preocupada? Agora a senhora vai menos vezes apanhar água, vai ter mais tempo, mais qualidade de vida, vai poder cuidar mais da senhora. Meu filho, a vila é pequena. Quando os moradores descobrirem que aqui tem água, vai acabar com a nossa paz. João olha para o seu projeto e começa a pensar como poderia ajudar a vila tão pobre e humilde. Ele passou horas olhando o seu projeto e pensando como poderia ajudar a levar água a todas as casas na pequena vila onde morava. Uma nova ideia surgiu na cabeça de João. Ele pensou: se eu pegar bambu e cortar em meia cana, depois emendar um ao outro, poderei trazer água até a vila. João resolveu chamar os colegas, os amigos, aqueles mais jovens, mais próximos a ele, e falou sobre o seu plano para trazer água dos montes para dentro da vila. Os jovens acharam interessante e acreditaram no projeto de João. Com foice e facão nas mãos, João e os demais colegas foram ao bambuzal. Poucos homens acreditaram no projeto de João e se ajuntaram ao grupo em busca do bambu. Só se ouviu o barulho chiu, chiu, representando o som agudo e breve emitido pelos movimentos de facão e foice, cortando o ar. O bambu caía de um lado, o cipó caía do outro, e todos determinados a construir um canal que levaria água até a vila. Os adultos cortavam bambu em meia cana e cipó. Os mais jovens carregavam e levavam para a vila, descendo e subindo o morro onde estava a fonte de água. Os homens mais experientes fixaram e montavam bambus cortados ao meio, formando uma meia cana. Outros amarravam bambu e cipó. Assim eles construíam uma enorme rede hidráulica. A equipe trabalhava em harmonia
e cantavam um brado de guerra. De repente, um silêncio tomou conta de todos. A concentração era total. A respiração e o diafragmático contraía a pulsação de cada uma. Chegou a hora de colocar a última meia cana de bambu que ligaria a fonte de água até a vila, trazendo água a todos os moradores da vila. João, quieto e tenso, pegou a meia cana de bambu, confiante e certo no resultado do seu projeto. Primeiro encaixou uma ponta da meia cana de bambu na rede. Depois chamou mais um colega para ajudar a encaixar a outra ponta da meia cana de bambu na água. Agora, lentamente baixaram uma das pontas que encaixaria na fonte de água. Todos olhavam atentamente aquela cena. Quando a água começou a descer entre as cavas da meia cana de bambu, todos começaram a olhar a queda da água descendo entre as cavas da meia cana de bambu até a pequena vila. Em poucos minutos, João viu os moradores alegres apanhando água em abundância. Também viu sua mãe feliz pegando água dentro da vila. João, seu projeto é magnífico. Nunca passou em nossa cabeça algo semelhante. A distância sempre foi um desafio para todos nós. Sempre que pensávamos em canalizar a água até a vila, havia discórdia e impedimento entre nós. Queremos honrar-te pela ideia em cortar bambu em meia cana e canalizar a água até a nossa vila. Todos em pé aplaudiam João pela ideia. De repente, o grupo viu que esqueceram de cavar um poço, um buraco, algo parecido para armazenar a água. Mas as mulheres que estavam ansiosas pela chegada da água já estavam cada uma com as suas latas apanhando água e levando para suas casas felizes da vida. Um verdadeiro alvoroço de alegria tomou conta da pequena vila. Uns gritavam de alegria, outros aplaudiam a ideia de João. A mãe de João levantou as mãos aos céus, agradecendo a Deus pela vida do seu filho, desejando toda sorte de bênçãos. Enquanto isso, João olhava aquela cena, mas também olhava a água sendo desperdiçada, caindo ao chão. Então sentou no chão, encolheu o corpo, encostou o queixo nos joelhos e com o rosto sério pensava, tentando achar uma solução. Uns diziam, o que ele tem? Por que ficou assim, João? Você deveria estar alegre com o resultado do seu projeto. Por que está triste, filho? Algo deu errado? Você queria tanto que chegasse água em nossa vila e agora fica assim? Como posso estar alegre, mãe, se estamos desperdiçando a água? Isso vai virar um lameiro aqui na vila, vai inundar tudo. Precisamos encontrar uma solução. Houve silêncio. Todos estavam pensativos e surpresos com a metodologia de João. Eles concordaram com João, mas ninguém ousava dizer nada, nem dar nenhuma sugestão. De repente, Ana, uma garota de olhos castanhos, pele morena, cabelos longos e despenteado, com um vestido acinturado, cor cacto, sem estampas, velho pelo tempo, com algumas manchas, calçava um chinelo preto e gasto. João, eu sei o que fazer. A atenção de todos viraram para ver quem falava. Os garotos cochichavam, sussurrando uns com os outros em voz baixa. É a Ana. Ela é uma garota muito bacana. O que será que ela vai dizer? Sabe mesmo, Ana? Perguntou João. Sim. Pede para os homens
pegarem as ferramentas de cavar terra e nos esperar aqui. Enquanto isso, vamos até a nascente. João deu ordem aos homens para providenciar suas ferramentas, deixando-as afiadas até que retornasse. João, pede aos garotos para auxiliarem os homens no que for preciso, falou Ana. João desconfiou de Ana, mas ficou calado. Enquanto João e Ana subiam o morro até chegar à fonte da água, Ana elogiava a atitude de João com a sua boa vontade de ajudar a sua mãe e a vila. João agradeceu, mas logo mudou de assunto, perguntando: Ana, o que devemos e como fazer para resolver o desperdício da água? João, primeiro precisamos tirar essa meia cana de bambu cortando o acesso da água que está chegando na vila. Depois devemos cavar um poço de 1,5 metros de largura com 10 metros de profundidade. E a cada 30 minutos vai trocando os homens para que não canse muito e assim possa terminar com êxito a perfuração do poço. Assim teremos água todos os dias para todos os moradores da vila, falou a Ana. Por um instante, João, com os braços cruzados, olhando na pupila dos olhos de Ana, e admirou sua inteligência. Nesse instante, Ana aproveitou para apreciar a beleza de João e também olhava dentro da pupila dos olhos de João. Ana estava ficando sem forças e queria desmaiar nos braços de João, mas manteve a postura de uma moça conservadora. Sua consciência retornou quando João disse: Tem razão, Ana, é isso mesmo. Me ajuda a tirar essa meia cana de bambu. Com um pouco de esforço, os dois conseguiram deslocar a meia cana de bambu, cortando o acesso da água que ia para a vila. Os dois voltaram rápido para a vila. Ok, isso mesmo, a água parou. Pessoal, vamos nos organizar aqui. Os homens mais fortes vão cavar um poço de 1,5 metros de largura, com 10 metros de profundidade. Mas atenção, a cada 30 minutos vamos reservando para que não traga cansaço ao grupo, falou João. Os mais jovens vão puxando a terra da beira do poço. Ninguém tinha tempo para suspeitar nada de Ana para com João, pois todos queriam ver a água na vila. Enquanto a equipe furava o poço, as mulheres continuavam a subir e a descer o morro para apanhar água. Ana, acreditando ter cumprido a sua missão, voltou para casa. João, silenciosamente, conferiu o serviço da equipe, mas dentro dele havia uma guerra interna. Sua mente conversava com seu subconsciente. Por que Ana olhava para mim lá na fonte de água? Será que ela está apaixonada por mim? Enquanto isso, Ana, em sua casa, também pensava: será que João gosta de mim? Lá na fonte das águas, ele olhou dentro dos meus olhos. Seu olhar era irresistível. A vontade era de desmaiar nos braços dele. Mas precisei me conter, honrando meu nome, minha reputação feminina, honrando meus pais e, acima de tudo, honrar a Deus. Em 2 dias a equipe havia terminado de furar o poço. Vou chamar Ana para vistoriar e aprovar o poço, falou João. João, você é capaz de aprovar. Faça as especificações você mesmo, falou um dos perfuradores do poço. Aprendi que na vida devemos dar a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Ana deu a ideia de cavar o poço e é justo chamá-la para aprovar o serviço, disse João.
Ana, é o João. Quando Ana ouviu a voz de João emocionada, logo ficou e correu para atendê-lo. Oi, João, bom dia, tudo bem? Em que posso ajudar logo cedo? Nossa equipe já terminou de furar o poço. Quero dar-te a honra para aprovar o serviço. Por gentileza, pode vir comigo? Fico agradecida por honrar-me nesse negócio. Mas sou apenas uma garota, João. Nunca especifiquei poços. Papai? Sim, papai era muito bom nisso. Às vezes eu ficava olhando ele cavar os poços e avaliar as perfurações. João interrompeu Ana e disse: Ana, se puder ir agora, vamos conversando pelo caminho. Quero saber mais sobre seu pai. Claro, sim, será um prazer, respondeu Ana. Ana estava convencida de que seu amor por João aumentava ainda mais. E estar ao lado dele era tudo que ela queria. Ana, conte mais sobre seu pai e o serviço de furar poços. Morávamos na capital da cidade e, devido aos serviços de papai, éramos muito conhecidos na cidade. Também tínhamos uma vida farta. Mas um dia, cavando um dos poços, a terra desabou sobre papai e ele veio a morrer, soterrado. Ninguém conseguiu salvar papai a tempo. Não tínhamos seguro de vida, então vieram as dificuldades. Nesse tempo eu era pequena e não tinha muito o que ajudar. Então foi por isso que você não quis acompanhar a equipe? Falou João. Sim, sabe, João, após a morte de papai, nós perdemos tudo e ficamos pobres. Mamãe não tinha ânimo, ação, nem motivos para continuar vivendo. Então viemos morar nessa vila simples e humilde. Para a mamãe, é como se o passado não morresse e o presente não existisse, para que o nosso futuro fosse feliz. Não dava tempo João argumentar nada, pois eles estavam a poucos metros do poço furado pela equipe. Mas o coração de João apertava com as palavras de Ana. Então respirou fundo e disse: Ana, depois continuaremos nossa conversa. Estamos próximo do poço e os colegas estão lá. Ana entendeu que teria outra oportunidade de conversar com João, então conteve em seu coração. Ao chegar diante da equipe, houve aperto de mão. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como falei, trouxe a Ana para avaliar o poço e o esforço de todos. Ana fez um sorriso forçado, mas no íntimo, ela sabia que não tinha técnicas formais para aprovar o serviço, mas sabia que era possível usar experiências empíricas e aprender com seu pai. Então Ana aprovou o serviço da equipe de João na pequena vila. José e Manuel, por gentileza, vão até a fonte para religar a meia cana de bambu. Não demorou muito, logo a água apareceu correndo dentre a meia cana de bambu, caindo no centro do poço. Novamente a alegria tomou conta dos corações das mulheres, dos homens, dos jovens, adolescentes e das crianças. Era emocionante ver os idosos com o rosto alegre e as mãos levantadas aos altos. A felicidade era total. Uma grande festa com danças ao redor do poço foi crescendo e aclamava o nome de João e Ana. Ana, muito alegre, não hesitou se juntar ao povo e dançar. João era mais sério, embora a multidão tenha tirado um sorriso dele, lentamente foi se distanciando da emocionante comemoração em volta do poço. João caminhou em direção à meia cana de bambu. A cada passo uma reflexão vinha sobre o seu pensamento. Os momentos que seu pai ia buscar água, os momentos que sua mãe subia ao morro com dificuldade para buscar água e assim cuidar da família. Agora o sofrimento chegara ao fim. João chegara no alto do monte, parou em frente à fonte
de água limpa e cristalina. O sol brilhava refletindo os raios na água. A água, em leve movimento, brilhava diante dos olhos de João. Então lembrou-se das palavras do sábio Salomão: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. De repente: João, está tudo bem com você? Alguma coisa deu errado na canalização da água? Me distraí no meio da multidão até que de repente senti sua falta. Fiquei preocupada e saí à sua procura, falou Ana. Com os olhos fitos na fonte de água, João respondeu: vi que não há nada melhor para o homem do que se alegrar com as suas obras, porque essa é a sua alegria. Pois quem o trará de volta para ver o que será depois dele? Durante anos, papai vinha buscar água aqui, até que um dia, logo cedo, não teve mais forças. Caiu e morreu dentro de casa. Mamãe, cada dia, tinha dificuldades para subir o morro e apanhar água, mas era uma mulher trabalhadeira e corajosa. Após a morte de papai, ela disse: meu filho, vida que segue. Mesmo sabendo que beneficiaria toda a nossa vida, fiz esse sacrifício pela vida da minha mãe, para que ela tenha mais tempo de cuidar da sua vida, da sua saúde e da família. Ana, cedo, quando me chamei para vir aqui avaliar o poço, você contou uma história muito triste sobre a morte do seu pai, o sofrimento da sua mãe. Sabe, aqui nessa vida todos são pobres, com vida sofrida, e cada um tem uma história para contar. Temos aqui muitas pessoas talentosas, capazes de mudar a história, mas eles não recebem ânimo. Ninguém se interessa em ajudar. Então essas pessoas se acomodam e ficam satisfeitos com a vida que têm. Ana, você me motivou a cavar o poço e cativou meu coração. Aquele dia que disse para cavar o poço, fui para casa e pensei muito em nós dois. Penso que o meu coração ficou apegado ao seu. Eu não quis demonstrar, mas nesse momento pergunto a você: quer casar comigo? Juntos poderemos unir forças e ajudar nossa mãe e nossa vila. Ao ouvir as palavras de João, Ana não se envergonhou pela timidez. Logo, as bochechas ficaram avermelhadas, seu olhar desviava para baixo, os músculos do rosto ficaram tensos, sem palavras. Ana abraçou fortemente João, descansando a cabeça sobre o peito musculoso de João e sussurrando bem baixinho. Esperei muito por esse dia. Uma ansiedade queria sufocar meu coração. Percebendo que você não estava mais no meio da alegria entre o povo, pensei que não havia mais chances de me aproximar intimamente de você, respondeu Ana. Ana aceitou o convite de João. Tudo o que ela queria era ser amada e feliz, ter alguém ao seu lado o resto da vida. Mesmo sabendo que era pobre, queria João ao seu lado e amá-lo todos os dias. Ana, feliz com a resposta de João, em um gesto de carinho e atração, lentamente aproximou do rosto dele e o beijou levemente. Passados 12 meses, embora a pobreza e a simplicidade era comum entre João e Ana, ambos ainda jovens, corajosamente se encontraram no altar da igreja, casando para viverem felizes, um ao lado do outro. Após a cerimônia de casamento no altar, os dois jovens muito inteligentes entraram numa humilde casa de sapê construída junto com os amigos da vila. Aqueles amigos que ajudaram a construir a canalização da água e do poço. Aquela noite foi a noite mais feliz para o casal jovem.
Agora Ana era uma mulher realizada. Depois de uma noite longa entre si, o sono lentamente se aproximava de Ana, mas antes do sono, ela citou as seguintes palavras para João: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Formoso és, meu amor. Desvia de mim os teus olhos, para que eu durma. Falou Ana. João falou as últimas palavras para que Ana dormisse tranquilamente. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Antes de dormir, João abraçou Ana, trazendo-o aos seus ombros e disse: Durma, durma, amada minha, para que amanhã eu te veja mais feliz. A cada dia, o amor entre João e Ana aumentava, fortaleceu o casal incondicionalmente. A vila era pequena e isso facilitava João e Ana cuidar das suas mães todos os dias. Juntos, João e Ana empreenderam um grande projeto beneficente aos moradores da pobre vila, surgindo a irrigação por gotejamento. João incentivava os adultos a plantar, colher e vender. Ana incentivava os mais jovens na abertura de comércios para a venda de alimentos e importação de fertilizante para a lavoura. Em pouco tempo, aquela simples vila passou a ter destaque na cidade. O nome de João e Ana passou a ser destaque nos jornais da cidade. À medida que João e Ana prosperavam, a cidade ia crescendo economicamente. Ana, faz tempo que não vamos à fonte. Vamos lá? Falou João. Sim, meu amor, vamos, respondeu Ana. Senhor, teu Deus te exaltará sobre todas as nações. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. Assim João e Ana abençoou a pequena vila e viveram felizes para sempre.